Bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos da quarta-feira passada para esta quarta, então vamos continuar os trabalhos. Mas sempre como há algumas pessoas que perderam o primeiro dia, que estão chegando no segundo dia, vocês vão ter um pouquinho de paciência que eu vou repetir de novo o videotape de 5 minutos que eu sou encarregado de fazer em todas as sessões que a gente abre. Então, primeiro, obviamente, né, boas-vindas a vocês, bom trabalho para a gente, e dizer um pouquinho o que é o Observatório de Saúde da Região Metropolitana. A maioria de vocês já ouviu falar, já sabe, já ouviu várias vezes, mas sempre é bom a gente reforçar para as pessoas que estão chegando e que não tiveram essa oportunidade de conversar um pouquinho. O Observatório de Saúde foi criado por um protocolo de trabalho entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, o COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado, e o município de São Paulo. São 4 entidades instituidoras. Essas 4 entidades assinaram um documento, está no portal do Observa Saúde, quem quiser procurar lá a sustentação legal, está lá o documento, que é um protocolo de trabalho, em que o ministro assinou, ministro da Saúde, o secretário estadual da Saúde, o presidente do COSEMS e o secretário municipal de Saúde de São Paulo. Então, esse documento é a base onde nós nos apoiamos, quer dizer, estão cumprindo aquilo que essas 4 autoridades disseram que gostariam que fosse feito, que é observar a realidade de saúde na região metropolitana. Por que surgiu essa necessidade, essa demanda? Porque com a Constituição de 88, ficou reforçada a autonomia dos entes federados. Então, nós temos a autonomia dos municípios, a autonomia do Estado, das esferas estaduais em relação à União. Então, são 3 esferas de governo no nosso país, assim que nós estamos organizados, e essas 3 esferas elas são autônomas, uma em relação à outra. Tanto que vocês perceberam, com toda a confusão que aconteceu, por exemplo, no Distrito Federal, não houve intervenção federal lá para resolver as questões. O Estado ele tenta se organizar para superar suas crises, seus problemas, e cada esfera de governo tem autonomia. Só em situações excepcionais é que o governo federal faz intervenção num Estado ou num município, em situações extremas pela Constituição. Então, nós temos essa autonomia. Com esta autonomia, o que ocorreu na área da saúde, e com a descentralização proposta pelo SUS, é que se passou várias responsabilidades para os municípios, eles assumiram tudo meio estonteados, né, com o tamanho da demanda, né, que surgiu a partir da Constituição de 88, dizendo que saúde é um direito de todos e uma obrigação da esfera do poder público, só que o poder público que o povo conhece é o município, é o prefeito, o vereador, é que tem lá perto. Então, essa pressão em cima dos municípios fez com que eles crescessem muito o seu investimento na área da saúde. Tem município na área metropolitana que está colocando 30% do seu orçamento em saúde. Diadema é um exemplo, né? Estou lembrando de Diadema. 30% do seu orçamento em saúde, quer dizer, isso é um absurdo, quer dizer, chegou num ponto que se faz 30% só em saúde, ele não vai conseguir fazer o resto. Como é que toca as outras atividades, né? Bom, então, houve essa pressão em cima dos municípios, e aí, na realidade, cada município tentou resolver o seu problema, mas nós sabemos que numa região como a área metropolitana, as áreas metropolitanas, você não resolve o problema no nível local. Porque você tem municípios pequenos na área metropolitana que não dão conta, eles não vão fazer transplante renal, eles não vão fazer cirurgia cardíaca, eles não têm como fazer e nem têm estrutura para fazer e nem deve ter. Porque são municípios pequenos que não têm demanda suficiente para justificar um serviço tão complexo. Portanto, ele tem que ser organizado de uma forma regionalizada, hierarquizada em rede, né? Em termos de rede, quer dizer, você faz até onde você consegue fazer de acordo com o seu tamanho, a sua estrutura, e aí você encaminha para a região, para um município maior, que vai dar conta do resto do atendimento. Só que este olhar de como monta esta rede, quem faz o quê, quem está conseguindo fazer o quê, quem está pondo quanto dinheiro, quem está contratando mais funcionários, quem está fazendo o quê, não tinha quem olhasse. Por isso surgiu o observatório. O observatório tem esta finalidade, de olhar a realidade da região metropolitana para ajudar as instâncias de decisão do SUS a tomar suas providências. Então, o observatório não toma nenhuma iniciativa e não tem poder, e nem nós queremos. Porque quem ameaçar ter um pouco de poder leva paulada, né, certo? Então, nós não queremos apanhar. Nós só queremos mostrar a confusão e ficar olhando quem que resolve, tá certo? Essa é a nossa função. Então, nesse sentido, as instâncias de decisão, elas são as instâncias estabelecidas pela legislação do SUS, que você tem o quê? Tem o Conselho Nacional de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, você tem a tripartite, a bipartite, você tem os CGRs, você tem os secretários municipais, secretário estadual, e assim sucessivamente. Então, são instâncias de decisão.
estas instâncias ou estas pessoas é que decidem, deliberam e tomam as melhores decisões possíveis para atender da melhor forma possível a população. Nossa missão é organizar as informações já existentes, os dados já existentes, organizar esses dados, transformar em tabela, em gráfico, que seja fácil das pessoas entenderem, para poder discutir e tomar providência. Fundamentalmente é isso. Assim nós nos organizamos nos 6 eixos, né, do observatório. Nós olhamos o quê? Olhamos as condições de vida e saúde da população. Tem um documento de 100 e poucas páginas dizendo sobre as condições de vida e saúde da população na região metropolitana, do que estão morrendo, do que estão ficando doentes. Está tudo lá no Observa Saúde, na primeira página tem um link, vocês podem baixar o documento, imprimir e olhar. Tá certo? Ele é público, não há nenhum problema. Foi feito do professor Álvaro Escrivão, com a sua equipe, que é do eixo Condições de Vida e Saúde. Nós temos um eixo sobre financiamento e gasto, que também está... Todos esses eixos têm documento publicado na página, é só entrar lá e olhar. Sobre financiamento e gasto, que é o professor Áquilas, que esteve aqui semana passada e vai vir hoje novamente, que fez um estudo sobre financiamento e gasto na região metropolitana, fazendo uma série histórica de 2002 a 2008, 2009 agora fechamos, do que é que aconteceu com dinheiro que veio para o município, quer dizer, quanto dinheiro entrou e como é que ele foi gasto. Está tudo lá também, né, nesse eixo. Depois nós temos força de trabalho, que é o outro item importante. Também tem um documento pronto, é coordenado pelo professor Paulo Seixas, que é o coordenador do RH da Secretaria, mais o Arnaldo Sala, que tem nos ajudado, que olha a força de trabalho na área metropolitana, pegando o CNES e pegando o documento lá do Ministério do Trabalho, que pega emprego e desemprego, olhando o setor saúde nesta área. Então, força de trabalho, como é que está distribuída? Vocês têm municípios que têm 12 trabalhadores de nível universitário por 1.000 habitantes e tem municípios que têm 3 trabalhadores de nível universitário por 1.000 habitantes. Então, se há uma má distribuição desses trabalhadores por 1.000 habitantes na região metropolitana, o que vai acontecer é que a população onde só tem 3 por 1.000, 3 profissionais de nível universitário por 1.000, vai correr para aquele município onde tem 12 profissionais por 1.000 habitantes. Óbvio. Então, na realidade, essa migração ela é muito óbvio que vai ocorrer. Isso tem que ser discutido onde? No CGR. Aí tem observações. Olha, mas a informação do CNES ela não é muito correta. Veja, é o que tem, e se nós não utilizarmos o CNES para melhorá-lo, nós nunca vamos ter informação. E você tem a pesquisa do IBGE, tá certo? Que faz a pesquisa dessa situação, que faz de cada 5 anos, e o IBGE ele não pega pessoas, ele pega postos de trabalho. Quantos postos de trabalho você tem em cada lugar. Então, fica um pouco mais tranquilo. Por que do CNES não é fácil a gente estudar? Porque no CNES eles não disponibilizam a carga horária de cada um. Eles só colocam se tem ou não tem aquele profissional, mas não coloca... Existe essa informação, mas não está disponibilizada no tabinete deles lá, do CNES. Mas aqui em São Paulo, nós fizemos esse cálculo. Por quê? Porque nós temos a base do CNES que foi processada com este olhar. Né? Quer dizer, o Arnaldo Sala pegou a base do CNES da área de São Paulo e processou com carga horária de cada profissional. Isso é disponível, isso tem na fonte de informação. Não tem disponível para processamento lá no Ministério, né? Mas aqui em São Paulo a gente teve acesso a isso. Bom, pega a força de trabalho e compara e tem essa má distribuição que eu falei. O outro tópico, nós já olhamos condições de vida e saúde, olhamos dinheiro, olhamos força de trabalho. Tá certo? Aí nós temos que olhar a questão da gestão do conhecimento, né? Como é que circula o conhecimento nesse pedaço, né? Como é que é produzido o conhecimento, como é que é disponibilizado para as pessoas que estão atendendo lá na base, né? E temos que olhar a participação em controle social. Né? Além do Oswaldo Donini, que está ali no cantinho, que olha a capacidade instalada. Quer dizer, quantos serviços, está falando do CNES, é capacidade instalada. Quantos serviços existem, onde estão e o que fazem. E põe tudo isso no mapa e a gente fica sabendo onde tem mais leito, onde tem menos leito, onde tem mais ambulatório de especialidade, onde tem menos. Todos esses olhares foram produzidos, a partir do estudo desses aspectos, foram produzidos documentos e que estão disponíveis na página do Observa Saúde. É só entrar e pegar na primeira página, baixar o documento, está em PDF, e tem Word também, se alguém quiser copiar para poder mexer, tem das duas formas, baixa, imprime e olha o que está acontecendo na região metropolitana. A nossa expectativa com a Neide, que é a diretora de planejamento da região metropolitana, que está aqui, que basicamente é responsável por esse evento, né?
a nossa preocupação é de que estes documentos sejam documentos de trabalho dos CGRs. Quer dizer, os secretários municipais de saúde têm que ter esses documentos na mão, tá certo? E olhar o seu município como é que está em relação aos seus vizinhos, olhar a sua região como é que está em relação às regiões vizinhas, e sejam os seus documentos de trabalho. Porque não dá mais para achar que não tem informação para tomar decisão. Tem. Hoje tem informação, tem dados organizados que se transformam em informação e disponibilizados na internet. Então, é possível hoje você fazer uma gestão um pouco mais segura, com um pouco mais de possibilidade de olhar o que está acontecendo e tentar melhorar a condição de vida da população. Bom, então são esses 6 eixos que a gente estava dizendo. Tem o último, que é o gestão que é o de participação e controle social, que são dos conselhos. A mesma coisa, foi feito um estudo de todos os conselhos da área metropolitana, se tem sala própria, se tem telefone, se tem internet, se tem reunião regular, se as reuniões são abertas para a população poder participar, se há comunicado anteriormente o local e o horário das reuniões. Tudo isso foi feito uma pesquisa, está documentado e está disponível na página também, lá do nosso observatório. Então, são esses 6 eixos, né? Condições de vida e saúde, financiamento e gasto, capacidade instalada, força de trabalho, gestão do conhecimento e participação e controle social. Se os gestores, se nós técnicos ajudarmos os nossos secretários a ter esses documentos na mão e poder usar esse material para tomar decisão, seguramente a gente melhora a gestão na região metropolitana. Nós conseguimos imprimir apenas um documento, que é o de financiamento e gasto. Não tínhamos recurso financeiro para imprimir os 6 documentos, imprimimos só um, que foi o primeiro que ficou pronto, foi financiamento e gasto. Os outros estão todos disponíveis na internet, no portal. Nós não temos em papel. Então, aí cada um, ou quiser imprimir, ou quiser baixar e imprimir, fiquem à vontade. Se alguém quiser imprimir a mais para distribuir para os vizinhos, sempre é bem-vindo a essa publicação, tá certo? Quem puder imprimir a mais, distribui. Nós temos ainda o último recado para dar para vocês, antes de passar a palavra para frente, principalmente para o palestrante que está aqui aguardando. O seguinte, cada eixo desse, nós temos um comitê, junto com o professor, que se reúne uma vez por mês para olhar o andamento do trabalho. Essas publicações, esses trabalhos não saíram de graça, são as pessoas que contribuíram, produziram, tá certo? Então, esse comitê se reúne uma vez por mês, aproximadamente. Então, tem uma reunião cada mês, mês e meio, e olha o que está certo, o que está errado, o que precisa ser estudado, se organiza para estudar esse assunto, o professor vai orientando, vai fazendo junto, e aí fecha um documento e distribui. É assim que a gente funciona. Então, nós temos 6 comitês. Para cada eixo, nós temos um comitê. Se alguém de vocês quiser participar do comitê de financiamento e gasto, que é o nosso tema de hoje, tá certo? Tiver essa vontade de participar dos estudos, contribuir para os estudos, ajudar, identificar problemas a serem estudados, tá certo? E tenha uma certa disponibilidade de vir aqui uma vez por mês, 2 vezes por mês para ajudar a escrever os documentos, ou levar para casa, escrever, devolver, conversar com o professor, tá certo? Nós temos uma ficha que está aqui, nós vamos deixar aí na mesa. Quem tiver essa vontade, essa expectativa e alguma disponibilidade de tempo para contribuir com isso, tá certo? O coordenador desse eixo é o professor Áquilas, e as reuniões, estou falando para vocês, é light, não é assim, exagerado. É uma vez por mês, uma vez cada mês e meio, tá certo? Quem tiver interesse, preenche essa ficha e deixa para a gente o canhotinho aqui, que é para a gente poder ter o e-mail de vocês, para quando tiver a próxima reunião do comitê, a gente possa estar convidando vocês, tá certo? Então, não é para todo mundo, é para quem está na área, quem participa da área, quem tem interesse. Não estou restringindo nada, só estou dizendo que o ideal seria que as pessoas que trabalham na área, que se envolvem realmente com essa questão, possam estar participando do comitê, estar identificando as questões, os problemas e ajudando a resolvê-los, fazer estudo para resolvê-los. Então, muito obrigado pela paciência, desculpe eu estar toda hora falando com vocês desse jeito, mas é importante que a gente, fundamentalmente, eu sei que vocês vão começar a brigar daqui a pouco por causa de dinheiro com ele aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada a ver com isso, tá certo? O observatório só olha, tá certo? Briga de dinheiro, briga de hospital, de leito, não sei o quê, vocês vão fazer no CGR, vocês vão fazer com o secretário estadual, vão fazer no COSEMS, vão fazer na bipartite, nos lugares de decisão, tá certo? Então, aqui, este fórum não é um fórum que nós vamos
vamos dar mais dinheiro para esse ou para aquele, vamos pegar dinheiro desse, vamos bater na Neide. Pelo amor de Deus, a Neide é gente finíssima, tá certo? Não pode, tá certo? Não pode. Então, aqui nós vamos estar só identificando os problemas, orientando, vendo, né? E aí sim, vamos nas instâncias de decisão levar esses problemas para tomar as decisões, tá ok? Muito obrigado, eu passo para a Neide dar uma palavrinha para vocês, para coordenar a sessão de hoje.